Para mim é a representação máxima do amor de Deus por nós, pelo fato de ele ter entregado seu filho unigênito por todos os pecadores, todas aquelas pessoas que não merecem, todas aquelas pessoas que, por nós, em geral, pessoas que realmente não merecem toda essa demonstração. Então, a Páscoa para mim é unicamente, resumindo em uma palavra, como amor. O que eu acho da Páscoa é que Cristo, né, Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Na sexta ele morreu, mas ele não ficou morto. Domingo de manhã ele ressuscitou. Então, isso que eu acho que Deus, ele mandou o seu único filho para morrer na cruz, para nos libertar do pecado. Então, nós devemos agradecer, porque se ele não morresse na cruz para nos libertar, a gente não ia estar vivo hoje, né? Ia estar cheio do pecado. Mas Deus, ele enviou seu filho, ele morreu na cruz, mas domingo ele ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos, e isso que eu acho da Páscoa, que significa a ressurreição de Cristo. Páscoa para mim é redenção. Cristo assumiu o lugar que eu merecia. Boa tarde. Respondendo ao desafio pastoral, nós estamos aqui para responder o versículo sobre a Páscoa, falar um pouco sobre a Páscoa de Jesus. E respondendo ao versículo que a Emily vai recitar agora, eu vou estar falando um pouco também, respondendo a classe dos adultos. O meu tempo está passando. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26:18b. Então, essa passagem quis dizer que Jesus estava entrando em Jerusalém com seus discípulos na semana da Páscoa, né? E celebrava a Páscoa. Então, estavam comemorando esse momento. E aí Jesus entrou, os discípulos perguntou para Jesus onde iria ser preparado a Páscoa, eles iriam cear com eles. Aí Jesus falou para eles que em tal lugar assim, teria uma pessoa que eles poderiam falar. Então, enviou eles com essa mensagem, né? Meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Na casa de quem? Ele falou para os discípulos e para que os discípulos falassem para essa pessoa. Essa pessoa não tem nome nem nada, mas ele estava no aguardo. E ele levou os discípulos até um local onde foi preparado a ceia do Senhor, onde ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, repartiu o pão. Ali ele conversou com seus discípulos, ceou, bebeu o vinho e imediatamente ele saiu com os discípulos para o Getsemane, e para que fosse cumprido a mensagem de Páscoa, a promessa de Páscoa. Assim, está sendo um momento maravilhoso em que podemos estar hoje, na sexta-feira, juntamente em família, celebrando a paixão de Cristo e no aguardo da Páscoa do Senhor, e a ressurreição de Jesus no domingo. Amém? Páscoa para mim é passar por cima. Esse é o sentido da Páscoa judaica original, lá do começo, quando o livro do Êxodo registra a libertação dos israelitas. O anjo destruidor, ele passou por cima da casa dos israelitas e eles não foram mortos, os primogênitos das casas, porque houve reconciliação. Por causa do sangue do Cordeiro, a morte passou por cima dos seus lares. Meus irmãos amados, quando Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele deu a vida por nós, Deus não nos tratou segundo os nossos merecimentos e pecados, mas ele passou por cima, ele transmitiu sobre nós misericórdia e graça, e por isso nós atravessamos esse momento, que é a peregrinação terrestre. Que nós lembremos que Jesus é a nossa Páscoa e o seu sangue nos livra da ira que há de vir. Que Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa.
Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 14 de Marcos, do 12 ao 16. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém. O que é Páscoa para mim? Páscoa para mim é salvação, libertação. É um ato de Jesus maravilhoso, que ele morreu na cruz para nos salvar, tá? O amor de Deus por nós. Um abraço. Graças a paz, meus irmãos. É prazer estar aqui com vocês novamente e respondendo ao desafio, né, que foi lançado para nós aí, para poder discorrer de qual é o significado da Páscoa, né, para nós. Eu venho trazer a minha contribuição, né, o que é a Páscoa para mim. Bom, primeiramente eu entendo que no sentido literal de Páscoa, não tem como nós não retornarmos lá para o Velho Testamento, né? No livro de Êxodo, capítulo 11 e 12, do qual as Escrituras nos mostra o motivo real da Páscoa. Nós temos ali um anúncio divino da 10ª praga, né? No qual Deus passaria e visitaria todos os povos daquele lugar, sendo que iria haver o sacrifício de um primogênito, tanto das pessoas como de animais, né? E o aviso foi para que os filhos de Deus pudessem marcar suas aberturas das casas, né, com sangue de um cordeiro, para que esse anjo da morte, para que Deus não visitasse o seu povo. Então nós temos aí o significado de livramento e libertação, né? Nós temos aí o livramento da morte do povo de Deus e a libertação da escravidão, né? Da escravidão do Egito. Então não tem como não conciliar uma coisa com a outra. Não foi só simplesmente livrar da morte, né, da praga anunciada, mas também foi libertá-los da escravidão, ok? Mas nós temos aqui então um olhar direto de uma profecia apontada para Cristo, né, do qual os evangelhos nos anunciam, Mateus 26, né, do que é o significado disso para nós hoje, né? Nós temos Mateus 26, Lucas 22, né, os evangelhos estão anunciando. Voltando aqui para o Velho Testamento, nós entendemos então qual o significado de Páscoa, passagem ou passagem, né? Era um memorial gravado até o momento em que Jesus Cristo se coloca como o Cordeiro, como o Cordeiro que vai ter seu sangue derramado para libertação da morte. Nós temos aí a morte espiritual e também da escravidão do pecado, representado em Cristo. Esse memorial era representado então pela festa de Páscoa até aqui, né? Então nós temos aí a festa dos pães asmos, né, que então significava, era um memorial da Páscoa, deste acontecimento de Êxodo. Em Cristo, esse memorial para nós hoje, ele muda um pouquinho de figura. Ele não é representado mais pelo sacrifício, por marcação das aberturas, dos umbrais, das soleiras, das portas. Mas nós temos aí então Cristo trazendo para nós de como nós deveríamos agora lembrar, ter como memorial isso, né? Que é através do seu corpo e sangue, do seu sacrifício. Hoje, no qual nós temos o memorial representativo nas nossas congregações, a Santa Ceia, né? Então, assim, o significado da Páscoa ainda, claro, continua sendo para nós livramento, continua sendo para nós libertação, né?
Mas a forma, o memorial de representá-los ali hoje muda. Antigamente com festa, né? Antigamente com a festa dos pães asmos, lembrados, né? Agora nós temos a Santa Ceia, né? Que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, através disso, nós lembramos o que é a Páscoa para nós hoje. Então, eu entendo exatamente isso, que através de Cristo nós tivemos o seu sangue derramado, nós tivemos a libertação, né, da escravidão, do pecado, e nós tivemos, consequentemente, a libertação da morte, essa morte espiritual, né, do qual nós vemos acometido desde o Éden, desde o pecado cometido pelos nossos pais. Hoje, então, nós olhamos a Páscoa como o sacrifício do Cordeiro vivo que desceu dos céus, né? Esse representado na pessoa de Cristo, Filho de Deus, que morreu, que derramou seu sangue por nós, do qual nós fomos marcados hoje pelo seu sangue, do qual nós temos vestes novas, vestes brancas, certo? E hoje nós representamos nas nossas congregações como a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Deus abençoe todos vocês, uma ótima Páscoa, né? E que Cristo seja lembrado por todos nós, todos os instantes, como nosso libertador e nosso salvador. Amém? Graça e paz.